Tempo de nascer e tempo de morrer, Eclesiastes 3, inicia com um lembrete profundo e universal. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O primeiro par de tempos apresentados é aquele que molda toda a nossa existência, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Estes dois marcos não são apenas eventos biológicos, mas expressões do mistério da vida e da soberania divina sobre a criação. O nascimento é o início da jornada, repleto de potencial esperança e possibilidades ainda não realizadas. Já a morte, inevitável e muitas vezes temida, marca o fim desta caminhada terrena, levando-nos a refletir sobre a finitude e o propósito de nossa existência. Este par nos convida a uma consciência mais plena do presente, valorizando cada etapa da vida e aceitando com humildade que não temos o controle sobre o princípio e o fim, mas apenas sobre o modo como vivemos entre esses dois extremos. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Este segundo par evidencia o ciclo natural das ações humanas e da própria vida. O tempo de plantar simboliza os momentos de investimento, dedicação e esperança. É quando escolhemos lançar sementes, sejam elas literalmente no solo ou metaforicamente em nossos projetos, relacionamentos e sonhos, acreditando no potencial de crescimento e frutificação. Contudo, nem sempre as sementes prosperam indefinidamente. O tempo de arrancar o que se plantou aponta para a necessidade de reconhecer quando um ciclo se encerrou, seja por ter chegado ao fim natural da colheita, seja por perceber que a plantação não floresceu como esperado. Este trecho nos ensina sobre a sabedoria de discernir o momento adequado para agir. Nem sempre é tempo de insistir. Às vezes, é preciso retirar, abrir espaço, recomeçar. Trata-se de um convite à maturidade, à paciência e à aceitação de que há tempos de construir, mas também tempos de desconstruir com consciência, tempo de matar e tempo de curar. Este par, à primeira vista, pode soar duro, mas revela a complexidade das experiências humanas e a realidade das nossas escolhas. O tempo de matar não deve ser interpretado apenas no sentido literal, mas também como a necessidade, em certos momentos, de eliminar aquilo que é nocivo, hábitos prejudiciais, relacionamentos tóxicos, ideias que já não servem ao bem ou à verdade. Representa as decisões difíceis que, por vezes, precisamos tomar para preservar a integridade, seja pessoal, comunitária ou espiritual. Por outro lado, o tempo de curar traz a suavidade do cuidado, do restabelecimento e da reconciliação. É o momento em que, após o conflito ou o corte necessário, nos voltamos à restauração, buscando sarar feridas, reparar danos e promover vida onde antes havia dor. Esse par nos lembra que há momentos para a firmeza, mas também para a ternura, para cortar, mas também para remendar. Viver com sabedoria implica saber quando cada atitude é necessária. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Este par expressa com clareza a dinâmica da transformação. O tempo de derrubar refere-se aos momentos em que é necessário desmanchar estruturas físicas, emocionais ou espirituais que já não servem mais ao propósito para o qual foram criadas. Pode envolver romper com velhos padrões de comportamento, abandonar crenças limitantes ou até desconstruir projetos que, embora importantes em outro momento, tornaram-se obsoletos ou prejudiciais. Já o tempo de edificar é o movimento oposto, quando após a demolição é chegada a hora de construir algo novo, novas relações, novas ideias, novas perspectivas. Este ciclo de derrubar e edificar é inevitável e essencial para o crescimento humano. Ele nos lembra que não devemos temer os processos de desconstrução, pois eles frequentemente preparam o terreno para edificações mais sólidas, maduras e alinhadas com quem nos tornamos ao longo da vida. Tempo de chorar e tempo de rir aqui, Eclesiastes nos revela que as emoções fazem parte do fluxo natural da existência humana. O tempo de chorar representa os momentos de perda, dor, frustração e tristeza, que são inevitáveis na trajetória de qualquer pessoa. O choro não é sinal de fraqueza,
mas expressão legítima da alma diante do sofrimento e daquilo que escapa ao nosso controle. Chorar purifica, alivia e conecta-nos com nossa humanidade mais profunda. Por outro lado, o tempo de rir celebra as ocasiões de alegria, leveza e comunhão. É o momento em que a alma encontra alívio e prazer, nas pequenas e grandes vitórias, nos encontros afetivos e nos instantes de felicidade espontânea. Este par de tempos ensina que a vida não é feita apenas de um ou de outro sentimento, mas da alternância entre ambos. Saber acolher tanto o choro quanto o riso é sinal de maturidade, pois cada um tem seu papel na construção de uma vida plena e significativa. Tempo de prantear e tempo de dançar, este par aprofunda ainda mais a ideia da alternância emocional, presente na vida. O tempo de prantear refere-se aos rituais e expressões de luto, quando nos despedimos de algo ou alguém que amamos. É o tempo da memória, da saudade, da reverência pelo que se foi, permitindo que a dor se manifeste com dignidade e respeito. O pranto aqui é mais que um choro íntimo, é um gesto coletivo, uma partilha de perda que fortalece os laços humanos e dá sentido à despedida. Em contraste, o tempo de dançar celebra o júbilo, a festa, a liberdade que se experimenta nos momentos de vitória, de comunhão e de esperança renovada. A dança é a expressão corporal de alegria, de superação, e muitas vezes de gratidão pela vida que continua, mesmo após a dor. Este par nos lembra que, após a escuridão do pranto, a luz da dança pode surgir, e que ambos são necessários para que vivamos com inteireza, autenticidade e sabedoria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Este par de imagens é profundamente simbólico e nos convida a refletir sobre os ciclos de construção e dispersão na vida. O tempo de espalhar pedras pode ser entendido como os momentos em que desfazemos caminhos, abrimos mão de antigos projetos ou interrompemos certos esforços que não produzem mais frutos. É o tempo de liberar, de deixar ir, de desobstruir o terreno da existência, permitindo que novas possibilidades surjam. Por outro lado, o tempo de ajuntar pedras sugere o momento de preparar, reunir recursos e edificar. As pedras, tradicionalmente associadas à construção, representam as bases sólidas sobre as quais se erguem muros, casas, cidades e até memórias. Assim, este par expressa a necessidade de reconhecer quando é hora de desfazer e quando é hora de reunir e construir. Viver com sabedoria implica perceber que, para cada tempo de dispersão, haverá outro de reunião, e que ambos são essenciais para o nosso crescimento e amadurecimento. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar neste par, somos conduzidos a refletir sobre os ritmos dos relacionamentos humanos. O tempo de abraçar simboliza a proximidade, o acolhimento, o afeto e a disposição de se conectar com o outro de maneira profunda e sincera. O abraço é, muitas vezes, mais do que um gesto físico. É uma expressão de amor, reconciliação, apoio ou celebração. Porém, há também o tempo de afastar-se de abraçar, que indica os momentos em que, por necessidade ou sabedoria, escolhemos estabelecer distância. Nem sempre o afastamento significa rejeição. Muitas vezes, é um ato de cuidado consigo, mesmo ou com o outro, uma pausa necessária para reflexão, cura ou preservação dos limites saudáveis. Esse par nos ensina que as relações humanas não são estáticas. Ora se aproximam, ora se distanciam, e essa dança entre o abraço e o afastamento faz parte do amadurecimento emocional e espiritual, conduzindo-nos a vínculos mais autênticos e respeitosos. Tempo de buscar e tempo de perder, este par fala diretamente ao anseio humano por propósito, segurança e realização. O tempo de buscar representa os momentos em que nos lançamos em direção aos nossos objetivos, sonhos e desejos. É o tempo da ação, da esperança, da persistência e da coragem para enfrentar o desconhecido. Buscar é um movimento vital que impulsiona o ser humano a crescer, a aprender e a superar desafios. Entretanto, nem toda busca resulta em conquista. O tempo de perder nos lembra da limitação humana diante de muitas circunstâncias.
Perder pode significar abrir mão voluntariamente de algo ou simplesmente ser surpreendido pela inevitabilidade das perdas que a vida impõe. Pessoas, oportunidades, bens ou planos que não se realizam. Este par nos ensina a humildade e a sabedoria de compreender que há tempo para lutar e insistir. Mas também há tempo para aceitar o que se foi, aprender com a perda e seguir em frente, transformado pela experiência. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Este par revela a importância da discriminação e do equilíbrio em nossas escolhas e atitudes. O tempo de guardar simboliza os momentos em que devemos conservar, preservar e proteger aquilo que tem valor, sejam objetos materiais, memórias, ensinamentos ou princípios. Guardar é reconhecer a importância do que é significativo e manter esses elementos próximos, para que possam servir de base e suporte em nossas vidas. Por outro lado, o tempo de deitar fora representa a necessidade de desapegar-se, liberar o que é inútil, prejudicial ou obsoleto. É o ato de limpar, renovar e criar espaço para o novo. Esse par nos convida a uma reflexão sobre o que realmente importa, ensinando que viver com sabedoria é saber discernir quando guardar e quando deixar ir, evitando o acúmulo desnecessário que pode estagnar nossa evolução.